Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso estudo do livro Iniciação ao Espiritismo. Hoje nós vamos falar a respeito do capítulo 6, Amor a Deus e ao Próximo. A aula, o estudo, é referente ao dia 3 de maio, capítulo 6. Mas conforme eu postei no grupo, a nossa companheira, a Gabriela, que vai fazer o capítulo 5, teve um imprevisto numa viagem fora do país e não teve condições de colocar o seu estudo, que seria na data do dia 26 de abril, capítulo 5. Então, eu estou antecipando o capítulo 6 e na semana que vem, então, dia 3 de maio, ela vai disponibilizar o capítulo número 5. Mas essa alteração momentânea, não vai atrapalhar em nada os nossos estudos. Então, mais uma vez, como faço sempre, eu recomendo a leitura dos capítulos, para que depois, com esse estudo feito por mim, pela Sandra, pela Gabi, o entendimento, do assunto, ele fica muito mais fácil. E aí as dúvidas que vocês têm, vocês, por favor, como vocês têm feito, coloquem no nosso grupo do WhatsApp para que a gente possa comentar, esclarecer, elucidar qualquer dúvida que possa surgir. E em breve faremos a nossa live, onde vamos, então, nos conhecer melhor e abordar todos os capítulos que nós estamos estudando. Então, como eu faço no início de qualquer estudo, uma oração singela, simples, aonde agradeço a Jesus pela oportunidade do estudo, do conhecimento dessa doutrina maravilhosa, a doutrina espírita, que tantos ensinamentos nos traz, tantos esclarecimentos, e conhecendo as coisas corretas, as verdades do plano espiritual, isso facilita muito a nossa caminhada, o nosso avanço, a nossa melhora na condição de espíritos imortais que somos. Agradeço então a Jesus, a espiritualidade amiga, pedindo que abra nossa mente para o entendimento, mas sobretudo o nosso coração, para que possamos colocar em prática tudo aquilo que estamos aprendendo. Sendo assim, Jesus nos acompanhe e fique conosco no nosso estudo. Que assim seja. Bem, qual seria o maior mandamento, o mais importante deles, que Jesus teria nos passado, nos transmitido, quando aqui esteve conosco? Nós vamos ver por meio de um diálogo em que Jesus ele trava um diálogo com uma pessoa, um doutor da lei, que conhecia profundamente a lei mosaica e todas as leis dos israelitas à época de Jesus. E o diálogo é o seguinte: e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: que está escrito na lei? Como as lês tu? E respondendo, o doutor da lei disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe
Jesus: respondeste bem, faze isso e viverás. Esse diálogo foi extraído do Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 28. Então fica claro neste breve diálogo que aquele doutor da lei, ele conhecia profundamente a lei mosaica e as demais leis da época que norteavam a vida religiosa dos israelitas. Ele conhecia muito bem e ele sabia que a resposta estava na própria lei. Por isso que Jesus, muito inteligente, pergunta para ele o que está escrito na lei que você conhece. Como você lê essa lei? Né? E aí ele disse: amarás o Senhor teu Deus, etc, etc. Então veja, ele sabia, ele estava apenas tentando Jesus, para ver se Jesus caía em algum tipo de contradição com as leis da época. Muitos daqueles doutores da lei, os fariseus, eles viviam fazendo, né, o que a gente chama hoje de pegadinha, fazendo essas pegadinhas para ver se Jesus falava alguma coisa contrária às leis que regiam a vida daquelas pessoas. Para quê? Para poder dizer assim: olha, ele está blasfemando, ele está falando coisas contra a nossa religião, que não é de acordo com a nossa religião. Então, né, era uma forma de perseguir Jesus, né? Então eles viviam testando, mas Jesus era esperto, conhecia a mente e o coração daqueles homens, sabia da maldade deles, né? Então Jesus dá essa resposta: uai, está lá na lei, né? Tanto é que ele repetiu o que estava na lei. E Jesus então disse: tá bom, então faze isso e você vai herdar, você vai ter a vida eterna, né? A vida espiritual eterna, uma vida de plenitude. Bem, o doutor da lei, como eu disse, ou o escriba, era homem da seita dos fariseus, né? Era aquela elite, aquela nata, vamos dizer assim, religiosa, financeira, que mandava na época de Jesus. O doutor da lei, ou o escriba, era um profundo conhecedor da lei mosaica, dos ensinos dos profetas, né, que antecederam a vinda de Jesus, e as demais escrituras sagradas para os israelitas. Então, veja, eles entendiam muito bem sobre as leis da época. Vida eterna, a vida espiritual, porque nós sabemos que a vida do corpo físico, ela é limitada, nós a qualquer momento desencarnamos, mas a vida espiritual, ela é, vamos dizer assim, definitiva. Somos espíritos imortais. Então, é a vida espiritual, a vida plena, a vida feliz, a vida que não se extingue com a morte do corpo físico. E a questão é: como alcançar esta condição, né, da vida espiritual, a vida plena, a vida feliz? Como que a gente deve fazer para alcançar esta condição? Foi o que o doutor da lei perguntou a Jesus: como herdar a vida eterna? E Jesus, então, lhe deu aquela resposta. Aquele homem, aquele doutor da lei, ele estava querendo verdadeiramente uma orientação, porque não sabia o que fazer para herdar a vida eterna. Ele queria uma orientação espiritual, ou ele estava apenas experimentando, testando Jesus? Ele, na verdade, queria ver se Jesus ensinava algo contrário à lei judaica. Essa era a sua real intenção, porque ele sabia, estava escrito na lei. Olha lá, o doutor da lei, ele cita as escrituras da época que já mandavam amar a Deus e ao próximo, que é o maior mandamento de todos, né? Se nós
pegarmos os 10 mandamentos, lá nós vamos encontrar, né, várias coisas de aspecto moral. Então, não matar, não furtar, não desejar nada que seja do próximo, honrar pai e mãe, amar a Deus sobre todas as coisas, enfim, são 10 mandamentos de ordem moral, espiritual. Esse conhecimento eles já tinham e nós hoje também temos. Então, quando diz assim que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, é como se fosse um resumo, a síntese daqueles 10 mandamentos. Todos nós sabemos isso, né? Então, quem ama a Deus, cumpre todos os seus 10 mandamentos, conforme está lá, né? Ama a Deus, não rouba, não adultera, não mata, não cobiça, não levanta falso testemunho, ama pai e mãe, etc. Todo mundo sabe disso porque isso é de caráter universal. Então Jesus apenas pega todos esses mandamentos que foram transmitidos ao homem à época de Moisés e resume apenas em 2: amar a Deus sobre todas as coisas, e um semelhante ao primeiro: amar ao próximo como a nós mesmos. Jesus ensina que basta apenas seguir, colocar em ação os mandamentos. Por quê? Porque não adianta a gente ter esse conhecimento registrado apenas na nossa mente. Quando a gente, por exemplo, nós adotamos a doutrina espírita, abraçamos a doutrina espírita, acreditamos que ela nos traz muitas verdades e com isso, além de nos dar o conhecimento, alivia a nossa dor, o nosso sofrimento nessa nossa jornada existencial. Mas o que adianta, por exemplo, eu conhecer toda a doutrina espírita, os livros básicos, que são 5, ter tudo guardado na minha mente, se eu não coloco em prática tudo aquilo que eu aprendi? Por isso que quando eu faço a nossa oração de abertura, que abre o estudo daquele capítulo, eu sempre peço a Deus que aquele conhecimento ele não fique retido apenas na minha mente, porque se ficar retido só na minha mente, ele melhorou apenas o meu conhecimento, a minha intelectualidade. Mas esse conhecimento ele tem que descer e ir ao encontro do meu coração, que simboliza os sentimentos que nós temos. Sentimentos de amor, de caridade, de fraternidade, de respeito, de união. Então, quando eu associo conhecimento aos bons sentimentos, o que eu gero? Ações. É isso que Jesus, é isso que Deus espera de nós. Ações no bem, em nosso benefício, mas em benefício do próximo, daqueles que dividem essa caminhada conosco. E quem são? Os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos companheiros de trabalho, aqueles com quem nós convivemos na sociedade, na casa religiosa, seja aonde for, aonde estivermos. Esse deve ser o nosso objetivo. Porque como que Deus socorre, atende às necessidades do ser humano? Através do próprio ser humano. Nós somos canais, do amor de Deus para conosco e para com todos aqueles que estão vivendo conosco, os nossos irmãos em humanidade. Não só os nossos irmãos de sangue, nossos parentes consanguíneos, mas nós formamos uma grande família espiritual. E nós podemos hoje alegar que não conhecemos esse mandamento maior, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos? Acaso
nunca fomos esclarecidos a respeito das leis divinas e o Evangelho? Claro que fomos. Hoje qualquer um tem acesso, né? Não existe perseguição, a gente pode frequentar a Igreja Católica, a Igreja Evangélica, o Espiritismo, enfim, a gente pode até não frequentar nada, mas acesso ao conhecimento, hoje com a internet, com a profusão de livros, nós temos acesso a tudo, a tudo. Então ninguém pode dizer assim, mas eu não conhecia, né, que eu deveria amar a Deus, amar ao próximo, a menos que eu seja uma pessoa que não acredita em nada. Então, eu sou um ateu, não existe Deus, não existe mundo espiritual, não existe nada. Mas mesmo assim, tem pessoas nessa condição que são boas. Eles não acreditam em Deus, não acreditam na vida de Jesus, no plano espiritual. Para eles, a vida começa no berço, termina no túmulo. Mas são pessoas boas, fazem o bem, até mais às vezes do que aqueles que são religiosos. Bem, mas seguindo naquele diálogo, né, que Jesus teve com aquele doutor da lei, o doutor pergunta a Jesus: e quem é o meu próximo? E, em resposta a essa pergunta, a essa indagação, Jesus vai contar uma parábola. A parábola do bom samaritano, que é também uma parábola, uma das mais conhecidas, né? Então, resumidamente, nós vamos ver um pouco desta parábola. Parábola era a forma que Jesus encontrava à época de contar uma história associando a vida real com um fundo moral, né? Um fundo verdadeiro de amor, de fraternidade. Então, era um povo extremamente limitado em muitos aspectos. Então, para ficar mais claro o entendimento, Jesus contava em forma de parábola, uma história, uma historinha, como a gente conta para a criança, mas sempre com ensinamento, um fundo moral que pudesse ser aproveitado por aquelas pessoas. Então, nessa parábola do bom samaritano, o que acontece? Uma pessoa está descendo de Jerusalém, da cidade de Jerusalém, que era a cidade sagrada à época de Jesus. Essa pessoa estava descendo para a cidade de Jericó, né? E essa pessoa foi assaltada. Os assaltantes bateram naquela pessoa, roubaram o que ela tinha, deixaram aquela pessoa praticamente nua, né? Totalmente machucada e desacordada. E aí vem passando um sacerdote, né? O sacerdote era o encarregado do culto judeu no templo de Jerusalém. Então, o que há de se esperar de um sacerdote, de alguém que frequenta o templo, que conhece as leis, né? Como naquela época, a lei mosaica, a lei de todos aqueles que vieram antes de Jesus, né? E deixaram vários ensinamentos. É da gente imaginar que esse sacerdote que pregava à época a palavra de Deus, pudesse socorrer aquela pessoa. Só que o sacerdote, o que ele faz? Ele vê aquele homem caído no chão e na parábola diz assim, que ele passou ao largo, quer dizer, ele desviou, ele se distanciou daquele homem que estava ferido, não sabia se ele estava morto ou apenas ferido, mas o sacerdote, em vez de socorrê-lo, o que seria o lógico, natural, ele passa ao largo. Aí vem também um levita, que era auxiliar de serviços no templo. Era alguém que também estava envolvido com a religião, com os ensinamentos dos profetas, da lei mosaica.
também, né, teoricamente, deveria ter a obrigação moral, em função de tudo aquilo que aprendia, de atender, prestar socorro. Era uma questão de humanidade, aquele homem que estava ali desfalecido, machucado. Esse levita, o que ele faz? A mesma coisa que o sacerdote. Ele passa ao largo, ele passa longe. E aí, uma terceira pessoa, o samaritano, que eram pessoas condenadas pelos judeus daquela época, eram tidos como pessoas de maus costumes, né? Então eles viviam isolados numa região, na região da Samaria. Eles não eram, em nenhuma hipótese, bem vistos pelos demais judeus. Eles eram, vamos dizer assim, eles viviam confinados ali num gueto, nessa região que chamava Samaria. Eles não se misturavam. Os judeus tradicionais, ortodoxos, odiavam os samaritanos. Olha lá, era considerado pelos judeus como pessoa de má vida. Não podia participar dos cultos nos templos de Jerusalém. Então, eles viviam segregados. Mas aí o que acontece? Né? Ao colocar nesta parábola, nessa historinha, um samaritano agindo de forma correta, agindo no bem, de acordo com as leis divinas, apesar de que os samaritanos eram considerados pelos judeus mais tradicionais, considerados pessoas ignorantes da religião, Jesus combate o preconceito orgulhoso dos judeus contra os seus semelhantes menos esclarecidos. Então, quem que Jesus coloca, quem que Jesus insere dentro desta parábola para dar uma lição de moral? Exatamente o samaritano, aqueles que os judeus detestavam. Veja que Jesus, na história, ele não diz qual a raça do homem assaltado. Ele não diz a religião, a situação financeira, a situação social. Diz apenas tratar-se de um ser humano, de um homem que foi abatido por salteadores, que, como tal, por ser um ser humano, merece a nossa atenção e a nossa ajuda. E aí, doutor indaga ao doutor da lei: qual desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? Porque, veja, o sacerdote vê aquele corpo e passa ao largo. O levita também repete o mesmo gesto do sacerdote, passa ao largo. E o samaritano? O samaritano foi lá, pegou aquele homem que estava praticamente desfalecido, passou nas feridas, né, no machucado que fizeram naquele homem, azeite e vinho. Duas coisas que eram caríssimas à época de Jesus. E eram usados esses dois produtos, né, o azeite e o vinho, até como com fins medicinais. Então, aquele homem, provavelmente era um comerciante, alguma coisa, dispunha naquele momento de azeite e vinho, cuida da ferida, das feridas, dos hematomas daquele homem, coloca aquele homem no seu animal, né, e leva até uma pousada. E diz assim para o dono da pousada: olha, você cuida deste homem, eu o encontrei ferido, você cuida dele, faça tudo o que for necessário, o que for preciso para o bem-estar dele. Eu vou te adiantar 2 denários, que na época era um bom dinheiro, né? O denário, e você cuide dele, que na volta da minha viagem eu passo aqui. E se por acaso você gastou algo mais, eu vou lhe recompensar. Eu vou pagar tudo aquilo que você gastou com ele, mas cuide dele. Então ele dá o primeiro atendimento àquele homem, leva aquele homem até esse local, seria
uma acomodação, uma estalagem na época, né? E pede então para que aquele homem cuidasse dele, dá dinheiro e diz: olha, se você gastar a mais, eu venho aqui e restituo você de toda a despesa que você tiver. Então Jesus faz essa pergunta ao homem da lei: qual dos três, né, o sacerdote, o levita e o samaritano, você acha que foi, né, o próximo, né, o que agiu de maneira mais correta em relação àquele homem que havia sido assaltado? E o doutor da lei então responde: o que usou de misericórdia. Misericórdia, ajuda, socorro, auxílio, auxílio fraterno, né? Então Jesus diz: vai e faze da mesma maneira. Então é esse o convite que Jesus faz a cada um de nós, né? E aí muita gente vai dizer: ah, mas olha, fazer a caridade, ajudar, nem sempre a gente tem dinheiro. Bem, se nós pegarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver que tem a caridade material e tem também a caridade moral. A caridade ela pode ser feita dessas duas formas. Então, a pessoa não tem condição financeira, mas ela pode dar um abraço, ela pode dar um sorriso, ela pode dar um bom dia, ela pode escutar uma pessoa que está em aflição, né? Tem várias maneiras que nós podemos ajudar o nosso semelhante, a começar de dentro de casa, né? Onde as maiores provações estão, né? Os resgates, às vezes mais difíceis, mais complexos. Então, a gente sempre tem uma forma de ajudar. Com a caridade material, ela é importante, porque existem muitos necessitados no mundo que não têm sequer um pedaço de pão para saciar a fome, mas também existe a caridade moral. É o auxílio, é o socorro fraterno ao espírito de quem precisa. Quantas pessoas cheias de dinheiro, de bens, de posses, mas sofrem com doenças como a depressão, a ansiedade, a melancolia, a tristeza, né? E às vezes a gente dá uma palavra, dá um ombro para ouvir aquela pessoa. Isso é caridade. Isso é doação material. O que é material a gente dá. O que é moral e espiritual a gente doa. E isso qualquer um pode fazer. Esse é o convite de Jesus. Bem, já chegando ao final do nosso estudo, vamos para a conclusão. Qual é a interpretação dessa parábola? O que ela nos ensina? O que nós podemos aprender com essa historinha que Jesus contou à época ao doutor da lei? Amar a Deus e ao próximo é o que devemos fazer para alcançar o progresso e a vida espiritual plena. É o maior mandamento. Veja, muita gente acha que a felicidade, né, as coisas que nos garantem o futuro estão ligadas aos bens materiais. Lógico, estando nós encarnados no mundo materializado, é natural que a gente lute, estude, trabalhe para ter uma vida mais confortável, para ter uma qualidade de vida decente. Mas o que a gente não pode é valorizar muito essas coisas materiais. Por quê? Porque quando a gente desencarna, todas essas coisas ficam aqui na Terra. A gente não leva nada das coisas materiais. Ninguém chega aonde tem que chegar no plano espiritual e falar: olha, eu tenho um carro aqui, eu tenho uma fazenda, eu tenho joias, eu tenho dinheiro, então eu queria comprar um lugar tranquilo, de paz, de serenidade, aonde eu possa, né, ficar bem em troca desses meus bens materiais. Isso não existe. Eu vou conseguir esse lugar de paz, de tranquilidade, que é uma questão íntima, em função das virtudes que eu adquiri, em função das obras que eu fiz. Por isso que Jesus disse: a cada um será dado conforme as suas obras.
né? As suas obras do ponto de vista moral, espiritual. Então, essas coisas materiais ficam. As coisas espirituais, morais, nós levamos. Se forem coisas boas, vão ser, como se diz, né, o nosso advogado, a nossa defesa. E o que fizermos de errado, nós vamos ter que ficar remoendo aquilo na nossa consciência e reparar todos os equívocos, reajustar com as leis de Deus. Então, vivamos a vida material, vamos sair, vamos viajar, vamos passear, vamos ter o nosso carro, a nossa casa, vamos nos vestir adequadamente. Mas olha, a preocupação maior não deve ser com as coisas materiais, né? Como disse Jesus, se preocupe mais com os tesouros dos céus, porque lá a traça não come, a ferrugem, né, não come, o ladrão não rouba. As coisas materiais, sim, e a gente tem visto nesse mundo, né, como que os bens materiais suscitam tanta violência, né? Às vezes na própria família, tanto ódio, tanto rancor, tantas brigas, né? Porque um recebeu isso de herança, o outro recebeu aquilo e tal, e fica aquela confusão, as pessoas se odiando, né? Por causa das coisas materiais, que não vão levar, vão deixar tudo aqui, né? Então, o que importa, a felicidade plena, como diz aqui, o progresso e a vida espiritual plena, é o amor a Deus, ao próximo, às virtudes, aquilo que nós fazemos de bem, fazemos e recebemos. A vida é um dar e receber. Não basta saber ou apenas seguir uma doutrina ou uma religião. É preciso fazer as obras. Então, é aquilo que eu disse em slide anterior. Não adianta eu conhecer todo o livro dos Espíritos, a Bíblia, o Novo Testamento, saber tudo na ponta da língua. Tá bom. O que eu pratico de tudo aquilo que eu aprendi? Nada. Então, o que adiantou? Eu fiquei, do ponto de vista intelectual, um pouco mais conhecedor de certas coisas. Mas se aquilo não tocou o meu coração, aquilo não fez com que eu me transformasse, eu me modificasse em espírito melhor, aquilo não cumpriu papel nenhum. Então, até mais importante do que conhecer é agir, é fazer, né? O próximo independe de laços consanguíneos, de amizade, de profissão, de religião. O próximo é qualquer ser humano, é o nosso semelhante. Fazer o que gostaríamos que fizessem por nós. Então é isso, né? Essa coisa, é da minha família, eu faço. Se não for, eu não faço. É um amigo meu, então eu vou ajudar. Se não for amigo meu, eu não faço. Não, nós temos que entender que todos nós, sem exceção, somos filhos do mesmo Pai, criados da mesma maneira, da mesma forma e com o mesmo objetivo, né? Todos nós estamos no mesmo barco. Ninguém é diferente de ninguém. Então, quem é o nosso semelhante? Qualquer pessoa, qualquer ser humano. Se eu sair do Brasil e for para qualquer país do mundo, quem é o meu próximo? É quem estiver ali junto comigo, quem estiver mais próximo de mim, quem estiver mais necessitado, é o meu irmão em humanidade. Não é assim? Então, tem gente que, não, a minha família, para minha família tudo, para os outros que se virem, né? Não é bem assim. Aliás, não é que não é bem assim, não é assim. Somos uma família universal, temos a obrigação de ajudar um ao outro. O mais forte sempre socorrendo aquele que pode menos, o mais frágil, o mais necessitado. E fechamos assim: quem ama a Deus, ama a criatura de Deus, que é o seu semelhante, e torna-se próximo dele. Interessa-se pelo seu bem e o auxilia em tudo que lhe for possível. Então, essa é a mensagem, meus irmãos, meus amigos, a síntese do nosso estudo. É lógico que na condição atual que nos encontramos, nós ainda não temos essa capacidade de amar indistintamente, incondicionalmente, né? Pelo contrário, nós ainda
amamos poucas pessoas, e às vezes não é nem amor, é posse, né? Ainda são restrito o nosso núcleo de pessoas que nós podemos dizer que amamos. Mas, com a nossa evolução, com o nosso crescimento, com as sucessivas reencarnações, nós vamos nos transformar. E um dia nós vamos amar de coração, sem pensar em vantagens e benefícios. Amar por amar, como muitos missionários amaram. Por exemplo, na nossa doutrina, querido Chico Xavier, uma vida inteira devotada ao próximo, né? Eu falo do Chico, mas tem o Divaldo, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce da Bahia e tantos mundo afora, durante todas as épocas da humanidade, se entregando em benefício do próximo. Um dia seremos como eles. Hoje ainda nós estamos num estágio evolutivo muito embrionário. Então esse nosso amor ainda ele não é tão abrangente, mas um dia chegaremos lá. Ok, meus amigos? Espero ter ajudado, auxiliado na compreensão desse capítulo. Vamos estudar, mas, sobretudo, agir, praticar como nos ensinou Jesus. Então, nós estamos postando esse estudo agora, que seria postado no dia 3 de maio, mas, então, no dia 3 de maio será o estudo da Gabriela, o capítulo 5, ok? Vocês coloquem no nosso grupo as dúvidas, as questões, para que a gente possa ir conversando. Agradeço a todos vocês pela atenção e até o nosso próximo estudo.